Fala galera, tudo bem? Luiz Gabriel aqui na área. Hoje, como vocês podem ver pela capa, hoje eu vou ensinar vocês a lerem o gráfico da maneira mais correta possível. Como que é da maneira mais correta? Para você entender o gráfico, você saber o que é, como que você pega uma entrada, como que você analisa, passar os macetes do mercado, passar todos os macetes do que você deve fazer no dia a dia para você poder sobreviver esse dia do mercado financeiro. A gente está no começo de mês, então a gente está em época de payroll, de pagamento dos grandes acionistas e tudo mais. Então, a gente está passando por um momento de dificuldade quem vive de day trading, porque day trading pega a menor parte para poder fazer o negócio girar, né? Porque cada vela, movimentação de vela aqui que vocês podem ver, né? Essa parte aqui, para mover uma vela para baixo é milhões e milhões para ser vendido, né? Então a gente tem que ter uma noção que tá aqui tem pros grandes, né? Isso aqui é milhões vendidos. Para nós é 10 reais. Então a gente pega a menor parte transformando em lucro, né? O primeiro entendimento do mercado é esse, para você entender que ele funciona dessa maneira. Então, como é que é feita uma leitura de forma correta, uma leitura de forma decente, né? A câmera tá aqui, mas a tela tá no lado esquerdo, tá, pessoal? Como que eu faço uma leitura de forma correta aqui no mercado financeiro aqui para poder ter essa noção, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Quando você inicia um gráfico, a gente está utilizando a corretora Goldel, tá? Quando você abre um gráfico, tá assim, ó, bem de pertinho. Aqui na Goldel a gente tem duas opções. Ou você diminui ele aqui né? Ou eu prefiro atualizar, né? Alt mais o R. Fica no meio da tela, Alt R, e já joga você aqui. De primeira instância, você já tem aqui, ó, uma tendência de alta. Porque como que eu sei que tá tendência de alta, ó? Tá vendo que o gráfico ele sobe até a ponta aqui, até o infinito e além aqui, ó, nessa parte aqui. Vou mostrar para vocês de forma melhor num gráfico de linha. Ó, Alt R, você vê que ele chega até essa ponta aqui, né? Então, nesse momento a gente teve no mercado, a gente teve uma tendência de alta, né? Subiu e teve uma alta. Então, feito isso, a gente já tem uma noção. Pô, mas eu tenho que puxar o gráfico lá atrás, cara. É bom você puxar lá atrás, por quê? Você tem noção do que aconteceu 2 horas da tarde. Estou dando um exemplo no OTC. Pelo horário que eu estou gravando, o mercado aberto não está mais aberto, tá? Agora é só o OTC. Então, você vê que ele tem uma noção aqui, né? Que ele se manteve em alta, uma queda. Né? Isso aqui é só para você ter uma leitura, né? Ele teve uma queda, ele fez uma correção, né? Chegou até aqui, depois ele caiu. Tentou corrigir, não conseguiu. E agora, exatamente por volta de umas 7h26 da tarde, agora há pouco, né? Está acontecendo isso. Ele buscou uma correção e ele já está caindo. E ele vai buscar o quê? Ele vai buscar queda. O mercado, ele vive disso, né? Tem que entender que o mercado ele é assim, ó. Queda, vai buscar isso aqui, ó. Vai buscar fazer toda essa movimentação, entendeu? E vive de movimento. Então ele começa lá em cima, ele desce, ele sobe, ele desce, ele corrige, né? Ele entra uma FIBO, ó. Então ele tem todo esse trabalho, toda essa movimentação para ele fazer. Você procura ele, né? Então, ele buscou o que é uma correção. Correção é quando ele volta ao preço que ele iniciou aqui, né? Então, o mercado começou por aqui, né? Ele buscou a maior alta dele aqui nesse momento e fechou aqui, né? Ele retornou a esse preço. Então, esse preço aqui, ele teve uma correção. Feito isso, uma correção, como que eu posso ter um macete
de tudo isso daqui, né? Do que aconteceu. Você é simples. Você vem aqui no indicador da corretora Goldel, digita EMA, né? Primeiro ativo que você pôr aqui, ele já dá o indicador, né? Já dá o indicador que você precisa aqui. É a média móvel exponencial. Tá? Então a média móvel exponencial, ele já busca aqui. Quando você põe uma média móvel exponencial, você vê que ele traça uma EMA. Já eu mostro esses dois que não estão aparecendo, tá? Vai dar uma EMA de 9. Você vem em configurar ela. Você vai mudar primeiro o período. O primeiro período você deixa para 20. Né? Deixou para 20, e vai ficar desse jeito aqui. Né? Beleza. Por que tem uma segunda? Você vai pôr uma segunda. Vai fazer isso aqui, ó. Vai deixar período 50. Não mexe mais nada. Só mexe aqui, período 50. E no estilo do traço, você vai deixar ela vermelha. Por quê? Você já vai entender que fica muito mais fácil de você entender. Ó. Quando o gráfico ele está vermelho, né? A vela está vermelha. O que isso quer dizer para nós, traders? Que é um movimento de venda. Ou seja, o seu psicológico ele já vai entender que essa linha vermelha ela é tratada como um movimento de baixa. Bom, mas a azul eu ainda vou confundir, né? Azul. Então, você vem aqui e põe um traçado verde. E fica mais fácil. Tem das cores do indicador das velas, né? Indicador da cor das velas, verde e vermelho. Então, a verde quer dizer uma tendência de alta. Como eu já estou acostumado com uma linha azul, eu deixo uma linha azul. Mas para que serve isso? Qual que é o fundamento disso? Essas duas linhas, né? Esses dois rabiscos. Isso daqui encurta você de fazer isso daqui, ó. Entendeu? Vocês viram a demora que está sendo para renderizar essa parte aqui? Então, o que você faz? Você encurta a leitura do gráfico com esse indicador. Tá? Ele é só para isso, só para encurtar. Eu chamo que é o indicador de preguiçoso. Simplesmente chamo de indicador de preguiçoso. Encurta você fazer esse movimento de voltar o gráfico. Né? Então, linha azul, tendência de alta. Linha vermelha, tendência de baixa. A vela, a linha que estiver por cima de qual é a tendência. Ou no caso, a linha de 20, da EMA de 20, está por cima da linha vermelha. Está por cima. Então quer dizer que estamos no momento de alta no mercado. Então, beleza, aprendi a ler o período gráfico? Sim, é isso. É assim que se lê um gráfico, né? A questão da movimentação dele é desta maneira. No vídeo anterior, eu ensinei todos os macetes que eu sei. Então, se eu estou numa tendência de alta, obviamente, né? Vamos lá para voltar para a aula anterior, né? Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho emoji aqui. Eu parece na Ana Raça, né? Se eu tenho, né? Ó, uma setinha vermelha, né? Aqui, a outra abriu aqui verde e eu tive uma terceira que ficou na mesma base, né? Dá para se dizer? Forma o que? Suporte embaixo. Né? Então, se eu estou numa tendência de alta, eu leio um suporte. Obviamente aqui uma resistência, né? Você pode pegar até pelo pavio, pela movimentação do pavio. E aqui você pode pegar pela movimentação do pavio. Como que eu tenho certeza onde é suporte e onde é resistência? Ó, tá vendo que aqui, né? Vou deixar bem marcado bem no corpo dela para vocês terem noção também. No vídeo anterior eu ensino como você acha suporte e resistência. Você vem aqui, ó, no gráfico de linha. O gráfico de linha ele ajuda bastante isso, tá?
Ó, tá vendo que aqui eu marquei um suporte e aqui uma resistência? Todo gráfico de linha, onde tem ponto, uma ponta assim, né? Essa ponta de subida e essa ponta aqui que forma, tem um gráfico verde e um vermelho, ou um vermelho e um verde. Aqui um verde, vermelho, vermelho e verde, verde, vermelho, verde, um verde e um vermelho, aqui um vermelho e um verde. Então, suporte, a resistência é o que? Um topo e o fundo, né? Predomina o respeito da vela, né? A demarcação onde ela respeita. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, suporte numa resistência, ó, eu vou descer um pouquinho mais para pegar aqui. Vai respeitar ou não, seja o que Deus quiser, porque o mercado é improvável. Coisa do mercado é muito provável, é isso, tá? Por que eu acredito que eu peguei e não vai respeitar? Porque teve 2 doji, tendência de alta, reversão do mercado, tá? Então, se tem uma reversão do mercado, ele teria que fazer um movimento de alta para depois ele pegar, tá? Então, aqui provavelmente vai ser um loss, a gente mostra o loss sem problema nenhum. Porque gráfico de linha, ele não analisa padrão gráfico. Cara, se pagar, sucesso para nós, tá? Mas eu duvido muito que pague, talvez aqui seja um loss, tá? Talvez aqui seja um loss. Vamos esperar o resultado, 3, 2, 1. Empatou, melhor ainda. Melhor empatar do que perder, né? Então, temos uma reversão no mercado. Como que eu sei que é uma reversão no mercado? Ó, fechou vermelho. Ele podia muito bem bater no suporte e subir, né? Então, ele fechou com uma reversão no mercado para esse exato momento, tá? Então, é pro momento. Período gráfico, ele é isso, tá? Pessoal, esse é um vídeo mais informativo, como que ensina a ler o mercado, como que você lê um gráfico de forma mais tranquila, né? Então, você viu que tem uma subida, uma descida. Falei sobre ele procurar uma correção, que tem uma correção. Então, galera, é isso, tá? É um vídeo muito mais informativo. Às vezes a galera se perde mais sobre como é que faz alguma coisa e outra, né? Então, é isso aí, tá, galera? Então, forte abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui. E não esqueça que tem live todo dia. 3 lives, tá? Segunda a sexta, das 11 às 1, das 3 às 5 e das 9 às 11 da noite, tá? Então, isso aí, galera. Fui. Abraço. Tchau.